Você sabia que uma guerra no Oriente Médio pode afetar o preço da gasolina aqui no Brasil? Irã e Israel já trocaram mais de 2.000 ataques em menos de 2 semanas. Foram lançados mais de 1.500 mísseis e drones. Mais de 600 pessoas morreram, quase 8.000 ficaram feridas. E no meio de tudo isso, um ponto geográfico se tornou o centro da atenção mundial: o Estreito de Hormuz. Neste vídeo eu vou te mostrar o que é o Estreito de Hormuz, por que ele é tão estratégico e como o conflito entre Irã e Israel pode afetar a economia global. E claro, o que tudo isso tem a ver com a administração, a logística, a economia e os negócios. O mundo está acompanhando a escalada de tensão entre Irã e Israel. Um conflito que já deixou milhares de mortos e feridos, e que tem potencial para provocar consequências econômicas graves no cenário global. Mas por que isso impacta os profissionais da área da administração? Porque esse conflito está colocando em risco uma das rotas marítimas mais importantes do planeta: o Estreito de Hormuz. Você vai entender neste vídeo onde fica o Estreito de Hormuz, por que ele é tão importante para o transporte de petróleo, como ele pode ser bloqueado, quais os impactos para a economia mundial e para o Brasil, e principalmente, o que tudo isso tem a ver com administração estratégica, logística, finanças e gestão de riscos. Então, já deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos direto ao tema. Antes de entender o impacto estratégico desse local, é importante saber onde ele fica no mapa. O Estreito de Hormuz está localizado entre o Irã e Omã, conectando o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e, por consequência, ao Oceano Índico. Trata-se de uma passagem marítima estreita, com cerca de 39 quilômetros de largura, mas de uma importância gigantesca para o comércio internacional. É por ali que passa a maior parte do petróleo exportado por países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Kuwait e o próprio Irã. Segundo o portal G1, o estreito é responsável por cerca de 20% de todo o petróleo transportado por via marítima no mundo. Além disso, a rota é protegida pelos Estados Unidos, que mantém presença militar estratégica na região, justamente para garantir a segurança da navegação. Ou seja, estamos falando de um ponto geopolítico, econômico e militar extremamente sensível. Agora que você já viu onde fica o Estreito de Hormuz, vamos entender por que ele é tão importante para o mundo. Estamos falando da principal rota marítima para navios petroleiros em todo o planeta. Por ali, passam cerca de 20% do petróleo mundial, transportado por mar. Países produtores como a Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Kuwait, Catar e Iraque dependem dessa passagem para exportar seus combustíveis fósseis. Além do petróleo, o estreito também é fundamental para o transporte de gás natural, especialmente do Catar, um dos maiores exportadores do mundo. A importância é tão grande que a presença militar dos Estados Unidos na região não é por acaso. Eles mantêm bases e frotas no entorno do Golfo Pérsico exatamente para garantir a segurança da navegação internacional. Qualquer tensão nessa área pode gerar consequências gravíssimas para os mercados globais: instabilidade no preço do petróleo, aumento nos custos de transporte, inflação em escala mundial. Ou seja, o Estreito de Hormuz não é só uma faixa de mar entre dois países, ele é um termômetro da estabilidade econômica mundial. Agora que você já entendeu onde fica o Estreito de Hormuz e por que ele é tão importante para o comércio global, é hora de falar sobre o que está acontecendo nesse exato momento. O mundo está acompanhando a escalada de tensão entre Irã e Israel, um conflito que já ultrapassou 2.000 ataques em apenas 12 dias, com centenas de mortos e milhares de feridos. Em meio a essa guerra, o Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, caso os Estados Unidos intensifiquem seu apoio militar a Israel.
Essa possibilidade preocupa o mercado internacional. Afinal, se o estreito for realmente bloqueado, isso poderá interromper o fluxo de bilhões de dólares em petróleo e gás natural, afetando diretamente o preço da energia no mundo inteiro. A ameaça do Irã funciona como uma espécie de retaliação estratégica. É uma forma de pressionar o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, ao dizer: se vocês se envolverem mais, nós fechamos uma das rotas comerciais mais importantes do planeta. É por isso que esse ponto geográfico ganhou ainda mais atenção nos últimos dias e virou foco das decisões de governos, empresas, investidores e analistas do mundo todo. Diante da ameaça de fechamento do Estreito de Hormuz, surge uma pergunta essencial: como, na prática, o Irã pode bloquear essa rota marítima tão importante? A resposta está na combinação de capacidade militar, geografia favorável e experiência em operações de contenção naval. De acordo com especialistas e conforme apontado por uma matéria do portal R7, existem algumas estratégias que o Irã pode adotar. Primeiro, o uso de embarcações militares. O Irã possui navios de guerra e lanchas rápidas que podem ser posicionados no estreito, impedindo a passagem segura de petroleiros e navios comerciais. Segundo, instalação de minas marítimas. Uma das táticas mais temidas é o uso de minas submarinas, que podem ser lançadas de forma estratégica, tornando o tráfego marítimo arriscado até inviável. Terceiro, ataques a navios. O Irã já foi acusado, em crises anteriores, de ter atacado ou detido navios petroleiros estrangeiros, como forma de pressão política e militar. Controle aéreo da região. O lançamento de drones armados e mísseis antinavio também está entre as possibilidades, criando uma zona de risco constante. Essas ações não precisam nem mesmo fechar completamente a passagem. O simples fato de gerar insegurança já é suficiente para afetar empresas, aumentar os custos dos seguros navais e paralisar o fluxo internacional. É por isso que governos do mundo inteiro estão monitorando a situação com muita cautela. Um bloqueio efetivo do Estreito de Hormuz pode ser considerado uma ameaça direta à estabilidade energética global. Se o Estreito de Hormuz for bloqueado, mesmo que parcialmente, os efeitos econômicos serão imediatos e globais. E a razão é simples: mais de 1/5 do petróleo consumido no mundo passa por essa rota. Além disso, ela é essencial para o escoamento de gás natural liquefeito, especialmente do Catar e do Irã. As consequências mais diretas seriam: alta nos preços do petróleo. Os mercados reagem rapidamente a qualquer instabilidade na região. O preço do barril pode disparar em poucos dias, impactando combustíveis, transporte e produção industrial. Aumento da inflação. Com combustíveis caros, toda a cadeia logística sofre. Alimentos, produtos importados, energia elétrica, tudo fica mais caro. E isso pressiona a inflação em escala global, afetando países desenvolvidos e emergentes. Queda nas bolsas e fuga de investimentos. A incerteza geopolítica assusta o mercado financeiro. Investidores tendem a recuar, provocando quedas nas bolsas de valores e aumento da volatilidade. Custo maior para transportadoras e indústrias. Empresas do setor logístico, aéreo, marítimo e rodoviário sentem na hora. Navios podem ser desviados para rotas mais longas e caras. O seguro marítimo dispara. Esses são apenas alguns dos impactos possíveis, e eles acontecem em efeito dominó. Uma instabilidade no Oriente Médio pode gerar desequilíbrio em toda a economia global. Você pode estar se perguntando: ok, João Paulo, entendi o impacto global, mas como isso afeta o Brasil diretamente? A resposta é: em vários níveis. Mesmo não estando próximo geograficamente do Estreito de Hormuz, o Brasil importa petróleo refinado, utiliza derivados para transporte e é afetado pela variação do dólar e da inflação global. Veja só o que pode acontecer aqui.
aumentando o preço dos combustíveis. O Brasil ainda depende de importações para suprir parte da demanda de combustíveis. Se o petróleo encarece lá fora, o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha tende a subir por aqui também. Custo logístico mais alto. O transporte de cargas, principalmente rodoviário, fica mais caro. Isso impacta o frete e, consequentemente, o prazo dos produtos no varejo e nos supermercados. Inflação nos alimentos e produtos. O efeito é em cadeia. Se o frete sobe, o custo chega até a prateleira. Alimentos, eletrodomésticos, insumos agrícolas e até passagens aéreas podem sofrer reajustes. Pressão no câmbio e nas decisões do Banco Central. A alta no petróleo gera pressão inflacionária. Isso pode levar o Banco Central a rever taxas de juros, afetando financiamentos, crédito e consumo. Ou seja, mesmo a milhares de quilômetros de distância, um bloqueio no Estreito de Hormuz pode chegar à sua casa em forma de aumento nos preços. Agora vamos ao ponto central deste canal. O que tudo isso tem a ver com a administração? E a resposta é: tem tudo a ver. Administradores, gestores, empreendedores, analistas e estudantes precisam compreender o cenário global para tomar decisões mais conscientes e estratégicas. Veja como esse caso se conecta com as principais áreas da administração: gestão estratégica e planejamento. Empresas precisam estar preparadas para eventos inesperados, como crises geopolíticas. Um conflito como esse exige respostas rápidas, redirecionamento de rotas, renegociação de contratos e ajuste de meta. Logística e cadeia de suprimentos. O bloqueio de uma rota, como o Estreito de Hormuz, pode forçar empresas a mudar fornecedores, buscar alternativas de transporte e recalcular custos logísticos. Finanças e controle de custos. Com a alta dos combustíveis e insumos, o administrador precisa revisar orçamentos, recalcular margens de lucro e, muitas vezes, reformular estratégias de precificação. Gestão de risco. Este é o momento de aplicar conceitos como análise de risco político, diversificação de fornecedores, monitoramento de mercados internacionais e uso de indicadores de risco sistêmico. Comunicação e relacionamento com clientes. Quando há aumento de preços, atrasos ou indisponibilidade de produtos, o setor de comunicação precisa atuar de forma clara, ética e transparente para manter a confiança dos clientes e da sociedade. Ou seja, a administração não se limita aos muros da empresa. Ela está diretamente ligada ao mundo e ao que acontece lá fora. E é por isso que profissionais da área precisam entender o cenário geopolítico, acompanhar indicadores econômicos e estar prontos para agir com estratégia, dados e responsabilidade. Como você viu, um conflito entre dois países do Oriente Médio pode afetar a economia global, o transporte marítimo, o preço do petróleo e até o custo do frete aqui no Brasil. Tudo isso por causa de um ponto estratégico de apenas 39 quilômetros de largura, o Estreito de Hormuz. Essa situação mostra, mais uma vez, que o mundo está conectado e que decisões tomadas em um outro continente podem impactar empresas, governos e cidadãos ao redor do planeta. Para quem atua na área da administração, isso é um grande alerta. É fundamental acompanhar o cenário internacional, planejar com base em dados e riscos e adaptar estratégias conforme as mudanças externas. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia a importância do Estreito de Hormuz? Acredita que as empresas brasileiras estão preparadas para lidar com esse tipo de instabilidade? E outros temas globais você gostaria de ver aqui no canal? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também precisa entender esse cenário. Se inscreva aqui no canal Administração Inteligente para continuar recebendo conteúdos relevantes, atuais e aplicados à prática da gestão. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.